Eu vou ler uma página do livro Sabedoria Todo Dia e vou fazer a prece. Deus é todo amor. Quando você põe Deus no coração, uma elevação lhe vem. Ao pensar nele, uma energia nova penetra você e realiza uma faxina completa. Essa energia espalha-se pelo seu coração, mente, espírito e melhora o presente. A expectativa quanto ao futuro que converte-se numa esponja ou mata-borrão que lhe absorve os sofrimentos. Deus que está no firmamento ou nas águas do mar é o mesmo que está em você. Ame a Deus. O amor de Deus no coração soluciona tudo. Agora vamos fechar os olhos. Vamos relaxar o corpo, respirar fundo, fazer silêncio. Senhor, Deus, nosso Pai querido, Jesus, nosso irmão, que está conosco a todo momento. Queremos te agradecer por mais esse dia aqui na nossa casa. Agradecer aqueles que estão presentes aqui nesse momento, aqueles também que não puderam estar aqui. Queremos agradecer também pelas coisas simples do nosso dia a dia, que faz uma enorme diferença, que é acordar, abrir a janela, agradecer a comida, aquelas pessoas que estão sempre ao nosso lado, que às vezes não nos damos conta. Aquelas pessoas que, com uma palavra amiga, sempre está ali nos abraçando. Que os mentores, os espíritos mentores estejam conosco, nos guiando, nos acompanhando. E que possamos também prestar atenção nos sinais que a vida nos dá. Fique conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Pedir para você ir passando para mim. Bom, boa tarde. Daniel já deu boa tarde. Né? Hoje a gente vai falar de um tema que é muito polêmico e está muito polêmico hoje em dia. Essa fala nossa, evidentemente, não é para condenar ninguém. Tá certo? A gente vai mostrar aqui os pontos, uma visão ampla sobre a questão do aborto. O que está na lei, o que não está na lei, o que as religiões falam, a posição espírita, e até depois a gente vai falar o que a gente pensa. Mas primeiro vamos fazer essas exposições. E depois eu vou pedir para botar o link da gravação para vocês, que vocês possam entrar lá, dar o like e compartilhar. Por quê? Porque essas informações são muito importantes para a nossa vida, para que a sociedade ela possa ter uma ideia melhor e não seja se guiada pela cabeça de ninguém. Cada um tem que ser guiado pela sua própria cabeça, pela sua própria consciência. Então, aborto, suas consequências. Então, a gente tem um quadro aqui, a gente vai falar sobre o aborto no mundo, as leis do Brasil, os aspectos sociais, os aspectos biológicos, aspectos psicológicos, os aspectos religiosos e espirituais. Tá? Então, aqui, para vocês terem uma ideia, né, aí não é nenhuma criança abortada, mas é uma criança subnutrida lá da África. Provavelmente aqui esse quadro não vai dar para vocês enxergarem de longe bem. Tá? Quem tiver a vista boa vai enxergar. Então aqui a gente tem, vou falar rapidamente, porque não é o mais interessante, é só para vocês saberem. A gente tem aqui liberação do aborto estratificado. Por exemplo, por sexo,
favorável ao aborto, né? A gente tem ali que são favoráveis ao aborto. Os homens, 24% é favorável, tá? E ali 64% é contra. Mulheres, 25% é a favor, 59% é contra. Por idade, a gente tem de 1 a 24 anos, tá? Então, 24% das mulheres e 65% dos homens é contra. E favorável às mulheres são 24%. Né? Aí a gente tem que estar mudando a faixa etária, de 25 a 44 anos. Favorável, 24%. Né? Não sabe, aí tem um número alto também. Por religião, região. A gente tem o Sudeste, 24%, tem o Sul, 23%, que é favorável ao aborto. Então tudo está nessa faixa mais ou menos, né? Aí a gente muda lá para o Norte, 31% é favorável. A gente vem aqui por escolaridade. Quem tem o ensino fundamental, 27%. A pessoa às vezes não tem nem informação, né? Nordeste, não, aí aqui, ensino médio, 22% é favorável. Ensino superior, 24%. E depois, de acordo com a faixa de renda, a gente tem uma variação. Essa variação está em torno de 20 e poucos por cento, no máximo 31%, que é favorável. E mais da metade da população, cerca de 60%, em todos os casos, é contra o aborto. Então a gente vai ver os porquês das coisas. Pode passar para mim. Aqui é só para vocês terem uma ideia. Isso aqui é um mundo, mapa do mundo. Tá? Eu só estou enxergando direito aqui. Consegue ler para mim? Isso aqui? Vê se tu consegue ler para mim. Não, tá ruim? Eu ampliei muito aí. Deixa eu ver se com óculos eu consigo. Isso aqui são os países. Você está vendo que tem algumas faixas verdes, em que o aborto ele é liberado sobre determinados pedidos, sobre determinadas condições. Consegue ler o segundo? Vê se tu consegue ler o segundo. Eu acho que é amplos motivos sociais ou econômicos. Motivos sociais e econômicos, ou seja, a pessoa tem um salário muito baixo, não, eu vou fazer um aborto porque eu não tenho condição de criar, tá? Ou porque vive no meio que tem muita violência, eu quero ter mais um filho, aí faz o aborto. Esse aqui para preservar a vida, não é isso? Para preservar a saúde. São as faixas em amarelo. Aqui é o continente africano, tá? Você vê que o continente africano tem várias cores. Aqueles que acham que em alguns países que liberam, outros países que liberam só se tiver condição de saúde da mulher, né? Aí depois aqui a gente tem a condição do Brasil para salvar a vida de uma pessoa, no caso da mulher, né? A mulher tem um problema de saúde muito grave, então é liberado ela fazer aborto. A gente vai falar sobre isso aí. E aqui é totalmente proibido. Aí, são esses mais escuros aqui. São os mais escuros, são os vermelhos mais escuros. Você vê que cada parte do mundo, né, tem país que libera totalmente. Tem país que tem algumas regras. A gente vai falar do caso do Brasil, tá? Vamos passar aí. Aborto na América Latina, no nosso continente, né? Aí você tem aqui, proibição total na Guiana Francesa. Vê se tu consegue ler aqui, tá? Esse amarelo. Para salvar a vida da mulher. Repetido, né? No Brasil, você vê que o Brasil, na Argentina não, no Chile.
Desculpa, a Argentina é aqui. Para salvar a vida da mulher e preservar a saúde física. A Argentina é mais aberta do que o Brasil. O azul. Para salvar a vida da mulher, preservar a saúde física ou mental. Entendeu? Já é mais abrangente. Quer dizer, a mulher resolver, não quero de acordo porque eu tenho uma condição psicológica para ter filho. Ela consegue fazer, ela é econômica. E sem aqui, sem o quê? Sem restrições. Sem restrições. Ou seja, aqui em cima, você. Aqui que é Guiana, na verdade, aqui é Suriname. Então você pode fazer um aborto lá no Uruguai sem restrição. Quer fazer, faz. Eu só não sei se vendo a cirurgia. Não sei dizer para você. Eu vou dizer a situação daqui do Brasil. Pode passar. Aí aqui no Brasil, três casos é permitido por lei a se fazer o aborto. Quando coloca o feto, né, o embrião, coloca em risco a vida da mulher. Ela pode procurar o SUS, que o SUS teria que fazer o aborto, né? Quer dizer, você está fazendo o pré-natal, aí vê que você tem um problema grave, não dá para você levar aquela gravidez adiante. Você pode fazer o aborto. Quando a gravidez é resultado do estupro, isso aí está uma discussão danada que eu vou falar para vocês lá na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E for anencefalo. O que é anencefalo? É uma criança que não tem cérebro. Então ela não vai sobreviver. Tá? Pode passar também. Ih, cara, tá difícil ler de longe. Então, a gente tem, vê se aí tu consegue ler para mim? Então eu vou pedir para você ler. No caso aqui, o aborto espontâneo. Então, alguma complicação, a pessoa que quer fazer o aborto, né, sofre o aborto espontâneo. Não é a pessoa, não é a mulher que quer fazer. É o aborto espontâneo, o segundo. Geralmente acontece até a 12ª semana de gravidez, com o feto pesando menos de 500 gramas. Então, esses abortos espontâneos acontecem assim logo no início da gravidez. Né, quando a criança já está grande, né? Geralmente tem casos que a mulher ela precisa ficar quase que só deitada. Ela tem uma gravidez de alto risco. Né? O terceiro. Estima-se que 30 a 40% das gestantes terminem em abortamento espontâneo. Entendeu? Então é um número alto. Esse aborto espontâneo acontece com muito mais frequência do que a gente pensa. Então vamos voltar. Eu esqueci que estava gravando, sair dali da linha de ação. Então, pode continuar. O outro lado. Faltou o último, lê o último então. Lê o último para a gente. Em cerca de 60% dos casos é possível identificar. Tá? Então, você não sabe, às vezes você não sabe nem qual a causa que ocasionou aquele aborto. Do outro lado, pode ler o aborto provocado, tá? Esse, no caso, a pessoa quer fazer o aborto, ok? Os métodos mais utilizados são o medicamento, sucção, dilatação, curetagem e injeção salina. Então, quer dizer, você ingere uma injeção, você arranca o feto vem tudo despedaçado, ok? Ocorre. Pode continuar. Continua o segundo. 1 em cada 5 mulheres já fez pelo menos um aborto entre 18 e 29 anos. Então a gente vê, você pode passar por outra página, a gente não ficar repetindo.
Então você pode ver que não é só, a gente vai ver do quadro, ver mais adiante também, que não é só a mulher nova. Às vezes a mulher já é casada, já tem uma vida, mas não quer ter mais filho, então ela faz o corpo. Volto a dizer, a gente está tentando esclarecer vocês e que vocês possam também esclarecer as outras. Eu acho que não vai dar nem para gravar, vou ter que fazer essa gravação em casa. Pode mudar o quadro. Aqui a gente tem o desenvolvimento do feto. Tá ok? Aí a gente tem aqui quando ocorre a fecundação. Quando ocorre a fecundação, ainda é o zigoto. O que é o zigoto? É a célula masculina, né? O espermatozoide quando encontra com o óvulo. Aí forma uma outra célula que é chamada de zigoto. Aquilo ali vai ver as informações da mãe e vai ver as informações genéticas, né, da mãe e do pai. Cor de olho, cabelo, pele, características físicas, não características espirituais e morais. Isso é do espírito. Aí você tem todo o desenvolvimento. Ali, aqui é a terceira semana. Engraçado que o coração se forma logo. Por que o coração se forma primeiro do que o cérebro? Para poder bombear o sangue. A criança não tem nem cérebro ainda, mas o coração ainda está funcionando. Para poder o quê? Aquilo é uma máquina, é uma coisa. O sangue ser bombeado e a vida se desenvolver. Aí você tem ali, quarta, quinta semana, começa a aparecer o olho, os membros, né, a filha, todo o desenvolvimento da criança. Aí você vai, sexta e sétima semana, orelha, né, membros superiores, continua o coração se desenvolver, membros inferiores. Então, até o final da gravidez. Importante saber o seguinte: até aqui é embrião, depois passa a ser feto. Depois o bebê passa a ser feto. No primeiro de meses é embrião, depois passa a ser feto. Né? Tá certo? Pode mudar, Dani. Aí a gente tem uma visão cristã, visão da igreja. Vamos colocar rapidamente, vamos passar rapidamente a questão da visão da igreja. Né? Eu não sei o que aconteceu aqui, que realmente não está gravando. Parou mesmo. Então, a gente tem a visão da igreja, ou está gravando. Parece que ele está gravando. Está gravando, sim. Está gravando? Então, o que acontece? Aí a gente tem a visão da igreja. Tá? O Senhor Deus é quem concede a vida. Portanto, o direito de nascer e de viver não pode ser violado pelas ideologias humanas. É interessante isso, gente, que essa discussão que temos no Congresso Nacional, e não sei se vocês acompanharam alguma coisa, escutaram, talvez no Jornal Nacional. Eu não vi o Jornal Nacional essa semana, então não posso dizer. Eu acompanho pela internet. Está uma discussão porque os evangélicos levaram essa questão do amor um extremo totalmente que não tem propósito. Querendo condenar a mulher que fez o aborto sem ser por exemplo, se coloca em risco a vida dela, não. Mas se, por exemplo, a mulher foi estuprada, querem condenar o estuprador 10 anos de cadeia. E a mulher que fez o aborto 20 anos de cadeia. Não. Entendeu? Então é um absurdo completo o que estava, mas as mulheres reagiram, não sei se vocês acompanharam, foram para as ruas, botaram cartazes e falaram. Então o que a gente tem que entender é que os dois extremos são ruins. Quando a gente conhece a realidade espiritual, a gente tem uma visão mais certa das coisas. Por quê? Porque a maioria dessas pessoas, ela só vê o lado material. E outros veem o lado espiritual, mas no extremo.
nos termos de condenação. Tá certo? Então, por exemplo, quem só vê o lado puramente material, fala assim, não tem espírito, o espírito, a criança só do nascimento que está viva. Muita gente pensa isso. Mas não, ele tem o espírito. O espírito ele já se anexa ao embrião e ao feto antes de nascer. Então ali já tem uma presença espiritual. Tá certo? Mesmo em caso de estudo. Agora, evidentemente, que a gente vai falar sobre isso ali. Pode passar dando a divisão. A dignidade humana e o direito à vida são princípios fundamentais da fé cristã. Então, dentro da concepção da igreja, o aborto é mesmo. Chega a ser condenado mesmo. Tá? Vamos passar. Conceito geral do aborto. A palavra aborto foi formada por dois vocábulos latinos: ab, privação, e ortos, nascimentos, que junto significa privação do nascimento. Conceitualmente, o aborto é a interrupção do nascimento, por meio da morte do embrião ou do feto. Esta interrupção pode ser involuntária ou provocada, quer dizer, pode ocorrer sem a mãe querer ou pode ela provocar. Tá certo? Pode passar. Aí, isso aí é o que tem na lei. Tá? O aborto, no contexto geral. A legislação brasileira permite apenas nos casos de risco de morte da mulher. Então, dentro da legislação, se você seguir essa legislação, você não está cometendo nenhum erro. Né? Perante a legislação, não perante a sua consciência. Então, quando coloca em risco a saúde da mulher, quando há estudo, quando o feto é anicéfalo, quer dizer, ele não tem cérebro. Significa que ele vai morrer assim que nascer. Não tem jeito de sobreviver. Tá certo? Então, nesses casos, nesses três casos, a legislação brasileira permite o aborto. Nos demais casos, o aborto ainda é crime. Artigo 124. No entanto, no Congresso Nacional, projetos de lei transmitem uma proposta de legalizar em qualquer caso. O que a gente tem que ter consciência é o seguinte: a gente não pode ir no extremo. Vocês vão ver a visão espírita disso aí. Eu tenho uma posição um pouquinho mais liberal, mas também eu sou favorável à questão do aborto. Né? Por quê? Porque a gente sabe que o espírito, a vida já se iniciou quando houve a concepção, quando o gameta masculino encontrou o gameta feminino. Ali já começa a se desenvolver os ciclos, uma nova célula. Então ali já, e tem a presença do espírito, né? O espírito já se comprometeu a nascer naquele corpo. Pode passar. Então ali, o outro conceito geral bíblico. Isso a gente está falando na visão católica, na visão protestante. A lei mosaica provoca a interrupção da gravidez de uma mulher tratada como ato perigoso. Está lá em Êxodo, né? Os intérpretes do pecado concordam com o aborto se recusa a violação do sexto mandamento: não matarás. Tá? Isso é a visão católica. A igreja católica, a igreja protestante, é totalmente contra. O aborto na história da igreja. O ensino dos 10 apóstolos do século I, chamado de Didaquê, condena o aborto. Não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Né? É certo? Então, isso tudo a gente está falando histórico desde lá da formação do cristianismo, né, quando Jesus esteve aqui. Aborto, continuando. Apologista tertuliano ensinou que a morte de um embrião tem a mesma gravidade de assassinato de uma pessoa já nascida e que impedir o nascimento é um homicídio antecipado. Aí aborto dentro da Igreja Católica, por exemplo, Santo Agostinho, né? E o teólogo Tomás de Aquino, ambos consideraram um pecado grave
interromper a gestação e o desenvolvimento da vida humana. Aí a gente tem, né, mostrando aqui, novamente, o zigoto, né, o decorrer das semanas. Então aqui é o processo de fecundação. Aqui é o desenvolvimento do embrião. E aqui, né, é o feto. Aqui, daqui da 9ª semana até o final da gravidez, já é o feto. Tá certo? Pode passar. Isso aí é repetição, vamos falar disso. O que diz a Bíblia? Né? A palavra de Deus ensina que a vida inicia na fecundação. É a mesma coisa que a doutrina espírita fala. Quando ocorre a união do gamete masculino e do feminino. Tá certo? Aí, a gente tem aí uma posição oficial da igreja. Qual a posição da igreja? Apoiada nas Escrituras, a igreja de Cristo defende a dignidade humana desde a concepção. Ensina que a vida humana é sagrada e não pode ser violada pelo homem. Né? Então, você tem uma carta feita pela igreja em 2013, é a posição oficial da igreja católica. Tá? Pode passar. Aí é repetindo aquilo que a gente tinha falado, aqui, para ver de mais clareza. A legislação brasileira autoriza a interrupção da gravidez em 3 casos somente. Aborto inicial, quando a criança está sem o cérebro. Aborto em caso de estupro e aborto terapêutico. O que estava em discussão lá no Congresso é o seguinte: eles falavam que mesmo estrupada, a mulher tinha que levar a gravidez até. Se vocês pegarem a televisão e acompanhar o YouTube, vocês vão ver isso. Que mesmo sendo estupro, a bancada protestante queria forçar a mulher a ter o filho. Olha, você não pode forçar ninguém, ainda mais num caso desse. Tá certo? Por quê? Porque é muito complicado você levar a gravidez. Isso aí. A doutrina espírita também é contra, igual a igreja. No entanto, pessoalmente, eu tenho algumas posições. Então, a igreja que a partir da 20ª semana, ou 22ª, dizia que se a mulher abortasse, ele seria condenado ao crime, e aí o que iria acontecer? Ele iria para a cadeia. Ora, é um absurdo. E os outros filhos, como é que vão ficar? Né? Como é que você não pode dar uma pena maior do que aquele que é o estuprador? Não tem lógica. Tá certo? Mas isso é uma questão ideológica. Eles fazem isso para pressionar muitas vezes o governo, eles fazem isso para gerar uma polêmica. Aí você vai ver na realidade, eu não sei se eu já passei esse quadro, que muitas mulheres que são religiosas, inclusive católicas e protestantes, fazem o aborto. E, no entanto, eles vão para lá, né, uma situação muito diferente da situação real. Tá certo? Aqui é só mostrando, explicando, nesse caso aqui, é uma criança normal, com cérebro. Aqui, tá vendo? Você só tem o tronco cerebral. O cérebro não se desenvolveu. Então, nesses casos, a legislação brasileira, ela garante o direito ao aborto. Que a criança vai morrer mesmo. Não tem como viver. É diferente de uma criança com síndrome de Down, de nascer com uma deficiência, ou de nascer uma colada na outra. É diferente. A vida não tem jeito. Sem o cérebro não vive. Tá certo? Vamos passar. Continuando com a visão cristã, para terminar. Aborto em caso de estupro. Olha o que a religião diz. Para os cristãos, isso significa grave. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Um crime não pode justificar o outro. É a visão que a igreja tem. Tá certo? Pode passar. Aí, aborto terapêutico é feito quando coloca em risco a vida da mulher. Tá bom? Pode passar. Aí a gente tem, colocou aí também,
alguns efeitos físicos e efeitos psicológicos que podem ocorrer. Por exemplo, efeitos físicos. A mulher pode, porque provocou o aborto, pode ficar infértil, fertilidade. Ela não pode ter mais filho. Então, geralmente, às vezes, muitas meninas fazem aborto durante a sua juventude, aí depois, quando casa, quer ter filho, às vezes não consegue, porque pode provocar infertilidade. Tá? Pode provocar aborto espontâneo. Ela quer engravidar, quer engravidar, mas toda vez o filho aborta, sem ela querer, aborta. Né? Interrompe a gravidez. Hemorragias, infecções, choques e comas, útero perfurado, isso no caso de ter feito tudo clandestinamente, né? Principalmente clandestino. Né? Insônias, perda de apetite, distúrbios gastrointestinais. E os psicológicos? Sentimentos de culpa, impulsos suicidas, a mulher se sente culpada. Né? Por isso que a gente fala, gente, a discussão ela não pode ser apenas uma coisa feita de uma hora para outra. Ela tem que levar em conta toda a sociedade, né? Para que se possa colocar uma lei sobre isso. Muitos países que fizeram essa lei, hoje sofrem os efeitos, por quê? Porque a gente está, de certa forma, transgredindo a lei de Deus. Evidentemente que a mulher, ela é dona, né? A mulher é dona do seu corpo. Mas quantas vezes a mulher faz um aborto porque ela não tem ajuda de ninguém, ela não tem o marido para ajudar, o homem para ajudar, ela não tem a sociedade para ajudar, ela não tem a questão da saúde para ajudá-la. Então, ela se sente abandonada diante da situação. E como é que você vai condenar? Né? Jesus mesmo diz: o amor cobre multidão de pecados. Então não se pode condenar, se pode o quê? Esclarecer. Tudo é questão de esclarecimento e prevenção. Ora, se a gente vê a questão da AIDS, quando a AIDS estava no auge, Dani não era nascida, muita gente aqui, meninos, não eram nascidos, estava no auge da AIDS, o que eles faziam? Vamos usar preservativo, não sei o quê. A campanha é essa. Vamos, né, de parceiro, a pessoa não ficar trocando de parceiro, né, porque isso tudo é um meio de contágio. E aí, né, com os remédios também, tudo foi diminuindo. Então, por que não se faz uma campanha para você prevenir ter filho, para não chegar a esse ponto de você ter que fazer uma situação dessa que aí você está cometendo um erro, embora cada um possa ter a sua justificativa, né? Porque diz assim, o corpo é da mulher, mas o José de Paiva Neto, da NBB, fala assim, ué, e o corpo do bebê, não é do bebê? Porque na verdade ali já tem um espírito, tá? Mesmo em casos de estupro, se a gravidez ela ocorreu, é porque o espírito está ali. Porque se o espírito não tiver, não vai ter nada. Agora, evidentemente, que a gente não pode, ninguém pode obrigar uma mulher que sofreu esta violência a levar a gravidez. Isso é uma opção dela. Se ela quiser levar a gravidez e quiser depois doar a criança, não tiver condições psicológicas, porque aí não é só ela, é o marido também, às vezes ele é casado. Será que o marido vai aceitar? Né? Então a situação é muito mais complexa do que a gente pensa. Né? Por isso que não se pode condenar. No entanto, o Congresso queria colocar que passasse essa lei, mas quando houve essa manifestação, eles voltaram atrás. Tá bom? Mas eu volto por quê? Receio da morte, desespero, né? Perda do interesse sexual. Né? Por quê? Porque ela se sente culpada. Aí ela é casada, afasta o marido, não quero mais saber de você. Por quê? Porque o sentimento
de culpa permanece. Então, tudo para ela passa a ser o quê? Pecaminoso. Né? Então é muito sério. O pessoal que é a favor do aborto, e às vezes é discriminado, não sabe que isso aí pode gerar um problema psicológico, espiritual na mulher. Então tudo tem que ser orientado para que isso não ocorra. Porque se ocorrer, você tem que pensar duas vezes. O que você vai fazer? Mas a mulher precisa ter o apoio da sociedade, dos seus pais, do marido, se for casado, dos parentes, porque senão ela fica sozinha. E é muito difícil. Vamos passar. Aí tem algumas consequências sociais. Né? Relacionamento do esposo pode ficar profundamente comprometido. Né? Por quê? Porque ela se afasta. Por ela ter feito aquilo que era contra a própria concepção religiosa dela, ela fica com aquele sentimento de culpa. E aí pode ser um problema para toda a vida e até para outra vida. É evidente que as consequências a longo prazo sobre a saúde da mãe podem complicar seriamente a estabilidade familiar. Quer dizer, pode gerar um conflito familiar. E até mesmo os filhos podem não aceitar uma situação dessa. Entendeu? E aí fica difícil. Depois no final a gente vai ver o que a gente pode fazer enquanto sociedade, enquanto pessoa, para tentar diminuir esses problemas. Sobre os médicos que praticam aborto, fora daquilo que foi autorizado, aquelas três condições, repetindo, isso pela legislação brasileira, em caso de feto anencefalo, em caso de estupro, em caso de colocar em risco a vida da mulher. Esses três casos, o governo brasileiro aceita. Mas ele não fala até quantas semanas. Isso aí é polêmico também. Ele não fala se até um mês, se até 2 meses, se até 3 meses. Ele não fala isso. Então, aí que gerou essa campanha no Congresso Nacional para que, a partir da 22ª semana, considerasse um crime. Isso aí vai gerar muita discussão ainda no Brasil. Pode passar. Pode passar comigo. Aí, o aborto da visão espírita, para nós espíritos. Tá? Vamos lá. Pode passar. Para a doutrina espírita, está claramente definida a ocasião que o ser espiritual recebe a estrutura celular. Né? Então, repetindo aqui a mesma coisa que os católicos falam, no momento da concepção. Então, isso é unânime. Então, quando ocorre isso, já existe uma nova vida, já existe a presença do Espírito. Pode não existir numa hora de aborto ali, ainda não houve a fecundação, mas é difícil. Né? Porque quando não é para ter a gravidez, você não vai ficar grávida. Quantos casais tentam e não conseguem? Não é isso? E às vezes não são doentes, mas permanecem às vezes muito tempo sem ter filho. Né? Então, não é uma coisa assim que você pode dizer, teve o ato, vai ficar grávida. Não, às vezes tem um filho. Está fora do período, né, do período fértil da mulher. Muitas coisas podem acontecer. Então, pode passar assim. O disciplina abortiva é real somente numa circunstância. Né? Então, para os espíritos, eles falam que o aborto só é considerado uma coisa que não é eticamente imoral quando coloca em risco a vida da mulher. Particularmente, eu acho que no caso de estupro é complicado, não é isso? Como é que a mulher vai levar aquela gravidez adiante? Ela vai ter raiva, vai ter ódio daquele filho? Pode ser. Como pode ser também se ela tiver a coragem
e o apoio de pessoas da família dela, e ela, não, eu quero levar essa gravidez, pode dar para adoção, ou ela pode até, aquele filho pode ser um filho que vai surpreender ela. Quantas vezes você tem aquele filho que é do seu sangue, e quando você chega na velhice, não cuida de você. E às vezes aquele filho que é adotivo te dá muito mais retorno, te dá muito mais carinho do que aquele que é seu filho de sangue. Então, o destino ninguém pode dizer, né? O que a gente coloca aqui são as visões, visão católica, protestante e espírita. E no caso da espírita, ela fala que pode se abortar quando a vida da mulher está em risco. Mas pessoalmente, eu pessoalmente, eu acho que no caso de aborto é muito complicado. Aí você vai procurar aborto para tudo quanto é caso. Por exemplo, você sabe que seu filho, hoje, o desenvolvimento da ciência está muito grande. Por exemplo, é acusado lá que seu filho vai nascer com síndrome de Down. Então eu vou abortar. A doutrina espírita é contra. Por quê? Aquela criança que nasce com aquele problema, o espírito ele está vindo à Terra para cumprir aquela tarefa. Não foi à toa que ele nasceu com aquele problema de saúde. Né? Aquilo é por conta de uma vida lá atrás que ele cometeu muitos erros. Então, nesses casos, eu também sou contra. Por quê? Porque é dar a oportunidade para aquele espírito poder se ressarcir com a lei divina. Aquele espírito ele precisa passar por aquela situação. É uma prova para a mãe e para os pais? É uma prova, com certeza, dura. Né? Assim como aquelas crianças que nascem coladas. Vocês já viram, né? Isso aí, né? Às vezes, não tem jeito. Dependendo do órgão, elas vão ter que ficar assim o resto da vida. E essas crianças, na grande maioria, não têm vida longa. Mas quantos casos, até mesmo no Brasil, foi feito, acho que um tempinho atrás, não tem muito tempo, vários cirurgiões, isso pelo INAMPS, hein? Foi feita uma cirurgia de separação das crianças pelo INAMPS, e conseguiram, parece que tinha um órgão em comum, conseguiu pegar um outro órgão de uma outra criança que tinha falecido, colocar naquela criança, e as duas crianças sobreviveram, separadas. Antes eram vivas. Então, nesses casos, eu também estou de acordo com a doutrina espírita. Por quê? Porque aí você pode conseguir com que aquela criança viva de alguma forma, embora seja um transtorno, seja uma dificuldade dos pais. Mas aí a nossa visão espírita, ela tem que ser mais ampla. Por que aquela criança está nascendo assim? Por que eu estou recebendo aquela criança assim? Tem algum motivo. Algum motivo tem. Então vocês estão entendendo as diferenças que a gente está colocando. Né? Pode passar. Justo é se perguntar se foi a criança que cometeu o crime. Aí a gente está falando do caso do estupro, né? Claro, a criança, ela nasceu ali mediante aquele ato. Ela não tem culpa, nem a mãe tem culpa. Mas o que se vai fazer? É colocar a opção para a mulher. Isso está dentro da legislação brasileira. Tá certo? Eles queriam mudar, eles querem mudar, querem colocar que seja um crime. Isso a bancada evangélica quer fazer isso, tá, gente? A bancada evangélica dentro do Congresso quer fazer isso, colocar um crime e botar a mulher na cadeia. Agora estão voltando atrás, parece que quer colocar só o médico. Culpar o médico, não culpar a mulher pode decidir ou não. Certo? Pode passar, Dani. Ainda tem a questão 372 do Livro dos Espíritos. Com que objetivo visa a providência, criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? É aquilo que eu falei para vocês. Às vezes, o nasce com o cérebro
Nasce com o cérebro, não é sem cérebro não. Mas com o cérebro atrofiado, por quê? Porque cometeu muitos deslizes no passado. Utilizou a inteligência para o mal. Então, gente, é complicado. É isso. Utilizou a inteligência no sentido errado. Então, às vezes, tem aquele problema com aquela deficiência cerebral. Aí ele fala em relação ao número de pessoas. Porque o número de população está aumentando muito. Não seria viável? Não seria melhor abortar muitas crianças para que não nascesse mais, para que não tivesse população, para que não tivesse mais pobreza? É claro que esse pensamento é errado. Por isso, gente, que há meios de você evitar a gravidez. Hoje em dia se conhece mais. Antigamente a menina não sabia, mas hoje a gente tem conhecimento. Então o que a gente quer fazer aqui é justamente o que? Esclarecer. E esse esclarecimento para vocês levarem lá para fora, para vocês olharem o vídeo. Se esse vídeo aqui não der, eu vou fazer aqui em casa e vou postar também depois, tá? Pode passar. Aí vem a questão do DIU. Isso aí é polêmico também, né? Aí fala que a mulher que coloca o DIU. O DIU é um acordo ou não é um acordo? Depende. Aí eles falam que depende, você tem que procurar um médico, não sei o quê, porque o DIU pode fazer com que a criança se desenvolva. Depois ela vai morrer, porque ele libera uma substância química que vai fazer com que aquele embrião morra. Mas pode chegar nos primeiros momentos, né, até a formar o zigoto, e depois morre. Aí tem essa polêmica que o Espiritismo não entra muito nisso, tá? Vamos lá. Vamos passar rápido. Que horas são, gente? Quem tem horas aí? 10. Eu vou correr, então. Vou passar. Então, aqui a gente falou consequências do aborto. Eu não vou ler aqui não. Bom, materialmente você já viu que pode prejudicar o organismo da mulher. Psicologicamente ela pode se sentir mal, né? Na sociedade pode ficar mal entre os familiares, ela ser rejeitada. Os próprios filhos podem ter uma posição nesse sentido. E espiritualmente? Como vai ficar essa mulher espiritualmente? Aquela mulher que, por exemplo, faz o aborto porque eu não quero estragar meu corpo. Será que isso é isso? Você provocar um aborto porque você não quer, entre aspas, estragar o seu corpo? Então é evidente que isso não é certo. O que você tem que fazer é tentar evitar. Hoje em dia, você pode até passar, você pode evitar a gravidez de 3 maneiras. Vai passando. Passa. Deixa eu. Você pode evitar a gravidez de 3 maneiras. Né? Aliás, de 4. Uma delas ninguém quer. Não tendo nenhum relacionamento sexual. Você não vai ter, ficar grávida. Não vai vir o Espírito Santo para poder você ficar grávida. Usando preservativo, você também não vai ficar grávida. O homem pode fazer vasectomia. Né? A mulher, o homem e a mulher, acima de 21 anos, por lei, ela teria o direito de ir lá no médico e, tendo aquele filho, olha, eu quero ligar das trompas. Então você pode, né? Você já tem 2 filhos, 3 filhos, e você lá, quando você está fazendo o acompanhamento médico para ter aquele filho, chegar e falar assim, declarar, eu não tenho condição de ter mais um filho, não tenho condição, eu quero fazer a ligadura de trompa, laqueadura. Então você pode, desde isso, né, você pode fazer isso. O errado é você insistir
levar a gravidez até o sexto mês, sétimo mês e fazer uma coisa. Isso que vai estar errado. Mas você pode tentar evitar que isso aí chegue adiante. Tá certo? Vamos passar. Então, na lei de causa e efeito, gente, o que acontece? Tudo aquilo que você provoca, você sofre as consequências. Tudo há o que o chamado atenuante. Depende da situação de cada um. Porque não é só a mulher que aborda, é o homem que não apoia, é a sociedade que não assiste, é o governo que não assiste, que leva, muitas das vezes, essa mulher ao desespero. E aí, o que ela vai fazer? Né? A gente fala, assim, daqueles casos que são mais, vamos dizer assim, em que a lei divina atua mais, da mulher que simplesmente quer fazer o amor, tendo condições financeiras, porque não tem referência pública, entre aspas. Né? Aí a situação é mais difícil, porque ela tem condições, ela tem acompanhamento médico, ela tem tudo, e mesmo assim ela quer interromper a gravidez. O que seria melhor é que ela prevenisse para não ficar grávida. Né? Então, isso que a gente fala. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Não vou estender, você vai passar muito na hora. O corpo da mulher é da mulher, o corpo do bebê é do bebê, porque ali já há um espírito. Já há um espírito. E muitas vezes, o que acontece? Se a gente sabe que tem um espírito, se esse espírito já foi inimigo do passado, ele mais inimigo vai ficar. Porque ele estava pensando em nascer. Você foi lá e acordou, quando ele volta para o espiritual e não nasceu, ele pode ficar com raiva sua. Pô, mas eu queria nascer, eu não sei o quê. Entendeu? Então, nós que somos espíritos, a gente também tem que ter essa visão. Então, tem que se você não quer, procure ao máximo de evitar ter conversa com o seu companheiro, com o seu namorado. Olha, eu não tenho idade ainda para ir lá. Não tive filho, então não posso fazer a laqueadura. Não tive nenhum filho, então não posso. Então vamos usar preservativo. Entendeu? Porque se você ficar grávido, né? Hã? Pode falar mais alto. Pode falar. Não, a senhora não tem mais esse problema, né? Então, o que acontece? Né? A partir de determinada idade, a mulher não é mais fértil. O homem é mais fértil sempre, né? Quase sempre. Só que não proteger a criança. Pode passar. Razões contra o aborto. Né? A vida é um bem disponível. O sistema da vida na Terra foi planejado. O ser humano não fabricou o ego da vida. O zigoto é sujeito de direito inerente a uma pessoa, né? Bota aí o outro. Está vendo aí? A gente coloca o feto, né? O bebezinho está dentro do ventre, pode passar. Aqui é interessante, isso aí que eu busquei na internet. Ali, ó, é o bebê dentro do feto e depois a mãe amamentando. Esse segundo aqui é o quê? É o cachorrinho dentro da cachorrinha, dentro da cadela, e depois a cadelinha amamentando os filhotes. Aqui é o gato com o cachorrinho. Ali é o elefante com o seu bebezinho também. Então a gente vê que a natureza, gente, é assim. A gente às vezes não tem coragem de chegar, vou pegar esses cachorrinhos e matar tudo. Vou fazer um aborto para esse cachorro. Alguém faz um aborto para o cachorro? O cachorro pode ter um aborto natural. O gato pode ter um aborto natural, mas ninguém vai e faz. Então a gente tem, para concluir, a gente tem que pensar muito bem, tem que se prevenir para evitar a gravidez que não seja desejada. Se ela acontecer, tudo vai depender da nossa consciência, até onde a gente vai levar. Agora, a doutrina espírita, o catolicismo, o protestantismo, recomendam
que você não elimine aquela criança, a não ser que esteja prejuízo para a tua saúde. Aí, tudo bem. E eles falam isso de uma maneira até extrema, né? Até mesmo em caso de aborto. Eu, pessoalmente, como velho, acho que em caso de aborto é muito difícil. Em caso de aborto, não, em caso de estupro, é muito difícil. Porque aí você tem que dar essa opção. Quem vai condenar uma mulher que sofreu estupro, uma violência, a ela levar aquela vida? Né? Então, a gente tem essa concepção, embora a doutrina espírita, o catolicismo e o protestantismo fala que o interessante seria você levar aquela gravidez e depois você doar aquela criança. Tá bom? Então, acho que tem mais uma, acho que tem uma, né? Não, isso aí a gente não vai falar, não, porque vai demorar muito, a gente vai passar muito do tempo. Tá? Então, espero que vocês tenham saído mais esclarecidos. Né? Pode falar. Como é que é? Ah, sim, pode ocorrer. A gente vai falar numa próxima reunião sobre drogas, para tentar conscientizar também. Não sei se a palestra foi gravada, mas se não foi, a gente vai fazer, passar o link para vocês depois. E vocês distribuem isso aí. Bota para os conhecidos, bota para todo mundo, para a gente ter essa conscientização. A gente vai fazer a prece final. Então tá, gente, vamos pedir silêncio aí. Vamos pedir silêncio no momento para a gente fazer a prece. Gente, vamos pedir silêncio aí para a gente fazer a prece. Só a criança que tem direito de chorar e reclamar. A criança tem. Criança tem, adulto não, gente. Então vamos elevar o pensamento a Deus, pedir força para que todos esses esclarecimentos que trouxemos aqui não são nossos, mas que possam servir para que a gente tenha uma consciência, tenha um posicionamento perante a vida e possa discernir aquilo que nós queremos e aquilo que nós não queremos. E tenhamos a consciência plena de que a vida é um dom divino. Que a tua paz, Senhor, que o teu amor possa estar entre nós. Graças a Deus.